compartilho com você o Evangelho do dia 17 de janeiro, segunda-feira, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Marcos, capítulo 2, versículo 18 a 22. Naquele tempo, os discípulos de João Batista e os fariseus estavam jejuando. Então vieram dizer a Jesus: por que os discípulos de João e os discípulos de fariseus jejuam e os teus discípulos não jejuam? Jesus respondeu: os convidados de um casamento poderiam, por acaso, fazer jejum enquanto o noivo está presente? Enquanto o noivo está com eles, os convidados não podem jejuar. Mas vai chegar o tempo em que o noivo será tirado do meio deles. Aí então, eles vão jejuar. Ninguém põe um remendo de pano novo numa roupa velha, porque o remendo novo repuxa o pano velho e o rasgão fica maior ainda. Ninguém põe vinho novo em odres velhos, porque o vinho novo arrebenta os odres velhos e o vinho e os odres se perdem. Por isso, vinho novo em odres novos. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. O Evangelho do dia nos coloca diante de um tema tão comum em muitas religiões, o jejum. O jejum era um mandamento da lei de Moisés, obrigatório apenas uma vez por ano, o dia da expiação, chamado também de Yom Kippur. Está em Levítico, versículo 23, 26 a 32. Mas a Sagrada Escritura apresenta o jejum também como um ato de piedade em muitas outras situações. O próprio Jesus o pratica. A questão é que algumas pessoas, na época de Jesus, elevaram esta prática a níveis de absurdo legalismo, marcado por uma grande hipocrisia. Daí o ensinamento novo de Jesus hoje. Jesus nos ensina a considerar o tempo favorável em que vivemos para realizar ações que sejam agradáveis a Deus. Os fariseus, porém, seguiam seus costumes e não entendiam o que Jesus explicava, pois estavam presos numa mentalidade de fazer sacrifícios por fazer, somente para cumprir a lei, sem uma justa motivação. Eles faziam por obrigação e não observavam qual o espírito que os motivava. Se seguirmos os ensinamentos de Jesus, iremos perceber que tudo o que fizermos, forçados ou por obrigação, não causará nenhum efeito. Pelo contrário, contribuirá para que o espírito de rebeldia tome conta de nós. Portanto, jejuar por jejuar, ou fazer sacrifício só para cumprir um ritual, não ajudará o nosso crescimento espiritual. Nada nos adiantará se o nosso coração não acompanhar a ação. Precisamos dar um sentido às nossas ações e sermos sinceros conosco mesmos naquilo que realizamos. A pessoa com mentalidade utilitarista, mundana, não entenderá as coisas do Espírito, assim como o remendo novo rasga a roupa velha e o vinho novo rompe o odre velho. Para saber entender as coisas mais profundas, do alto, precisamos renovar nossa mentalidade e nosso coração para que aconteça em nós a mudança e a purificação necessárias e acolher o Espírito novo de todas as coisas que Jesus veio ensinar. Assim, poderemos jejuar e colher os frutos do jejum para a nossa vida e santidade. Então, qual o sentido que você dá ao jejum? As coisas que você tem feito pelo Reino de Deus, você o faz por amor ou por obrigação? Fique iluminado por esta palavra, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Fique com Deus.